Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Samael Alveor. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Capítulo 5 Reencarnação. Quando chega a hora da morte, concorre ao leito do agonizante o anjo encarregado de cortar o fio da existência. No instante preciso em que exalamos o último alento, o anjo da morte tira a alma do corpo e corta com a sua foice o cordão de prata, certo fio misterioso, prateado, que conecta a alma com o corpo físico. Tal cordão magnético pode alargar-se ou encolher até ao infinito. O sonho se diz que é uma morte pequenina. Sabido é que durante o sonho a alma não está entre o corpo, viaja a remotas distâncias, então o fio de prata se alarga infinitamente. Graças a tal fio pode a alma regressar ao corpo físico no momento do despertar depois do sonho. Os moribundos costumam ver o anjo da morte com uma figura espectral, esquelética, ataviado com os trajes funerais. É claro que esta figura tão sinistra só a assume quando está trabalhando. Fora de seu trabalho assume formosas figuras de crianças, de damas ou de veneráveis anciãos. Os anjos da morte nunca são maus ou perversos. Eles sempre trabalham de acordo com a grande lei, cada qual nasce em sua hora e morre exatamente em seu tempo. As almas dos mortos recapitulam ou repassam de forma detalhada a vida que acaba de passar. Este procedimento se realiza sempre retrospectivamente. Durante tal processo as almas recolhem seus passos, vivem naqueles lugares onde antes viveram, repetem sempre o mesmo, os mesmos feitos, os mesmos sucessos. Quando chegam a reviver os instantes da primeira infância parecem crianças. É óbvio que uma vez repassada a vida tal como sucedeu, se apresentam ante os senhores do karma, ante os tribunais da lei, prontos para ser julgados. Isto é o que se chama apresentar-se ante os tribunais de Deus. De tal juízo, de tal feito, resulta o porvir de cada alma. Algumas almas sobem às regiões celestes antes de regressar a este mundo, outras entram nos mundos infernos, situados estes últimos dentro do interior da terra, e outras, finalmente, regressam imediatamente ou mediatamente a este vale de lágrimas. Isto de retornar ou regressar a este mundo costuma ser bastante doloroso. Desgraçadamente, sempre nos toca regressar. Os anjos da vida conectam o fio de prata com o espermatozoide que vai ser fecundado numa matriz. A criatura se gesta no ventre, mas a alma que regressa só entra realmente no corpo no instante em que o menino faz a primeira inalação de ar. Compreender isto é vital e indispensável. Assim pois nós, antes desta vida que temos atualmente, tivemos não só uma passada existência, senão muitas outras. Cada qual nasce de acordo com seu próprio destino. Uns nascem em famílias ricas e muito endinheiradas, e outros regressam ou retornam entre pessoas pobres e miseráveis. Se fizemos bem em nossa passada existência, recolhemos agora o prêmio, voltamos a lares onde nada nos falta e teremos comodidades de toda espécie. Se fizemos mal, sem mal gastamos o dinheiro, se fomos ávaros, se exploramos ao próximo, se cometemos o erro de roubar ou de arruinar os outros. Se fizemos mau uso do dinheiro, é evidente que nos toca voltar entre famílias miseráveis, vestidos com corpos de mendigos, infelizes, esfomeados e desnutridos. Assim cada qual recolhe o fruto de suas próprias ações. É ostensivo que as pessoas não recordam suas vidas passadas porque têm a consciência adormecida. Se as pessoas tivessem a consciência desperta, então é óbvio que recordariam todas as suas anteriores existências. Uma pessoa deve esforçar-se por fazer obras de caridade, vestir o nu, dar de comer ao esfomeado, dar de beber ao sedento, ensinar o que não sabe, etc., 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 para que em seu futuro retorno, para que de regresso à terra depois da morte, renasça em lugares belos, formosos, entre pessoas de bons costumes, com muita abundância, paz e prosperidade. 1. Existem anjos da vida e anjos da morte? Com o maior gosto responderei à sua pergunta. Os anjos da morte concorrem aos leitos dos agonizantes e vivem normalmente na quinta dimensão, no mundo astral de qual nos fala o esoterismo e o ocultismo. Os anjos da vida têm figuras de crianças, sabem muito de medicina oculta, têm poder sobre as águas da existência, sobre a matriz, sobre o líquido aniótico, sobre os órgãos criadores e vivem normalmente na quarta dimensão, no mundo etérico.
Não há dúvida de que os anjos da vida trabalham com as mulheres durante o parto. Eles podem abrir toda a matriz e ajudar em todo o nascimento. Costumam ser médicos assombrosos. Realmente eles são os encarregados de conectar o fio da vida com o espermatozoide fecundante. Eles são os agentes secretos que ajudam a toda mulher grávida. 2. Então, de acordo com o que você nos explica, existe a predestinação e pode chegar a mudá-la? Distinta dama, vamos dar resposta a tal pergunta. É ostensivo que existe a predestinação. Realmente esta última é o resultado de todas as ações boas e más de nossas passadas existências. Se alguém rouba, o roubarão, se mata, o matarão, etc, etc, etc. Por exemplo, vou narrar-lhes agora um caso muito interessante. Sucedeu que um jovem e 3 companheiros amigos saíram de viagem desde o México para os Estados Unidos. Mas tiveram um acontecimento trágico. O carro em que viajavam foi golpeado por outro e nisto houve contragolpes com outros veículos que também circulavam pela estrada com um saldo de 2 mortos e 2 feridos. Quando nós investigamos nos mundos superiores podemos evidenciar o que é a lei da predestinação. Um dos mortos, o primeiro deles, foi, digamos, instantânea a sua morte, pereceu no momento preciso do choque. Outro sofreu queimaduras de 3º grau, e depois de 20 dias exalou o último alento. O terceiro foi o condutor do carro, o qual só teve uma deslocação do braço e uma pequena ferida numa perna. E outro, o quarto, sofreu tão só uma leve ferida na cabeça. Nós investigamos especialmente os 3 primeiros e o resultado foi o seguinte. Quem pereceu primeiro tinha vivido no México durante a época de Dom Porfírio Dias. É claro que tinha sido um rico poderoso, um grande fazendeiro déspota, que gozava atropelando os pobres trabalhadores, lançando os cavalos sobre os camponeses nos caminhos, etc, etc. Quem morrera de queimaduras graves, tinha cometido o erro de lançar gasolina sobre os corpos de seus irmãos quando estes últimos dormiam na noite e logo lhes tinha pegado fogo. Esse tinha sido pois seu delito mais grave em sua passada existência e agora perecia entre um carro incendiado, morria com queimaduras de 3º grau. Quanto ao terceiro, tinha feito sofrer um jovem em sua passada existência. Resulta que em grupo de rapazes o tinham golpeado e lhe tinham deslocado um braço puxando-o violentamente. Agora recebia a consequência durante o acidente. Assim pois cada qual nasce com seu próprio destino. Poderia ser modificado o destino fazendo muitas obras de caridade, dedicando-se ao bem, praticando as obras de misericórdia, etc, etc. Fica pois aclarado o facto concreto de que o destino também pode ser modificado, porque quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Faz boas obras para que pagues tuas dívidas.